Galera, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está Oi. aqui para falar do primeiro Oi. papo do Gênesis, que é a jornada do empreendedorismo inovador. E aí, para isso, trouxemos duas pessoas que são muito inspiração para a gente. Mas primeiro eu queria começar me apresentando, e a Milena também daqui a pouquinho vai se apresentar. Eu sou Daniela Gaspar, eu sou professora aqui do Cesupa, sou nutricionista e sou embaixadora do programa Gênesis, da versão 23.2, Cauê? É, né? 23.2. Não, 23.1. Já estou até perdida de qual é a minha versão. Mas, enfim, Ah, é quando a gente... verdade, verdade. É verdade, né? Quando a gente se torna embaixador, fica todo mundo sendo do mesmo, enfim, do mesmo local, né? Sendo embaixador. Então, a gente pede que vocês se apresentem por aqui também, aqui pelo chat. Os que estão entrando agora vão falando de onde são, mas sejam todos muito bem-vindos. Milena, te apresenta também, que a Milena também é nossa embaixadora e também vai ser mediadora aqui desse bate-papo. Bora lá, gente, é um prazer ver tanta gente de todas as partes aí, né, da nossa Amazônia Legal, contribuindo e assistindo aí o nosso Papo do Gênesis, que está super bem representado hoje, é a mulherada, né, que está comandando. Bom, me chamo Milena Carvalho, eu sou embaixadora da primeira edição, da de 2022, e é bem o que a Dani falou, né, nós somos, assim, a gente até confunde quais são nossas edições, que a gente se torna tão único aí durante esse programa, que é uma interação maravilhosa. Então, eu sou química, sou pesquisadora voluntária do Museu Guild e também sou fundadora da Exalatec Amazon, que é uma startup no formato de Deep Tech. Tá, gente? Então, fiquem à vontade. Hoje nós teremos aí duas mulheres incríveis, né? Que é a Joana e a Manu. Mas aí eu vou passar a bola agora para a Dani, para a gente apresentar aqui as nossas palestrantes da noite. Então, gente, o objetivo da gente trazer essas pessoas tão inspiradoras é para ajudar vocês na jornada, né, empreendedora de vocês também. Então, nada melhor do que a gente se espelhar e se inspirar em pessoas incríveis. Então, eu já vou começar apresentando a Joana Martins. A Joana está por aqui já, né? Cadê a Joana? Joana, Tô. dá um oizinho. Beleza, perfeito. A Joana, primeiro eu queria agradecer, obviamente, a Joana e a Manu, que disponibilizaram um tempo para estar conversando aqui com vocês. Então, obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Fiquei muito à vontade, a casa também é de vocês. A Joana, ela é paraense, ela é mãe, publicitária, administradora e pesquisadora em cultura alimentar amazônica. Ela tem uma história familiar incrível dentro da gastronomia, né, de quase 50 anos. A família dela toda aqui em Belém, ela é envolvida e fez parte da culinária paraense, né, do que a gente é hoje. A gente deve muito à família da Joana, que construiu muita coisa muito legal aqui. E desde 2009 ela é pesquisadora na cultura alimentar amazônica e a partir do Instituto Paulo Martins, que foi criado em 2012, ela está à frente de vários projetos culturais, como curadoria e coordenação geral do Festival Ver o Peso da Cozinha Paraense, que é o maior festival gastronômico da Amazônia, realizado até 2019. Ela também participou da criação e da coordenação da primeira Conferência Livre de Gastronomia da Amazônia, dos projetos editoriais da culinária Papa Chibé, Memórias de um Piloto de Fogão e Receitas da Biodiversidade Brasileira, em relação ao capítulo da região norte, e de projetos educacionais Broca, Pai d'Égua e do CUIA, que é a Culinária Imersiva Amazônia. Hoje, ela também atua como ativista e advocacy para o desenvolvimento de políticas públicas de cultura, turismo e sociobioeconomia alimentar no âmbito municipal, estadual e nacional. E aí, atua dentro dessas áreas, né? De reconhecimento cultural alimentar, como segmento cultural no âmbito da FNC, Candidatura de Belém como Cidade Criativa da Gastronomia, junto com a Unesco, e reativação do Comitê de Belém de Cidade Criativa da Gastronomia. Além do plano, a Joana fez parte também do Plano Estadual da Bioeconomia, entre outros. E aí, ela também, né, além de tudo isso, ela é fundadora e diretora da Manioca, e ela vai contar um pouquinho da história da Manioca, que nos inspira muito. Vocês vão ver durante toda a jornada várias pessoas falando da Manioca, né, que é uma marca de impacto socioambiental instalada aqui em Belém, que transforma ingredientes da sociobioeconomia em alimentos naturais, práticos, inovadores e muito, muito, muito saborosos.
dialogando com a cultura local e a biodiversidade a partir do comércio justo e do desenvolvimento de cadeias produtivas que são comercializadas para diversos estados do Brasil, né, e também para alguns países. Que a ideia da mandioca é realmente aproximar o Brasil da Amazônia através dos sabores e da cultura alimentar do território. Então, Joana, fica muito à vontade para conversar com essa galera. Tem uns 15 minutinhos para falar com eles, e aí a gente vai estar aqui mediando as dúvidas. Quem quiser ir perguntando pelo chat enquanto a Joana apresenta, pode ir perguntando. A gente vai fazer da seguinte forma: a Joana vai falar um pouquinho, uns 15 minutinhos, falar um pouquinho da mandioca, da história dela, e aí depois a gente chama a Manu também, aí a Milena vai apresentar a Manu, e se bem que Milena, tu quer apresentar logo a Manu, e aí depois elas fazem as apresentações logo uma seguida da outra? Pode ser dessa forma, Milena? Perfeito. Não, pode ser assim também. Vamos falar da Manu, né, que é a Emanuele de Oliveira, mais conhecida aí com a nossa Manu, a fundadora da Social Brasilis, que é uma startup de impacto de Fortaleza. Eles desenvolvem trabalhos e projetos na temática da educação 4.0 e formam pessoas e comunidades para o futuro. A Social Brasilis ela foi fundada em 2015 e tem como principal foco mostrar para os alunos os acessos à tecnologia e à internet, fazer essa conexão entre entre a tecnologia, né, e a educação. Então, bom, quando ela fizer a abertura, eu coloco um pouquinho mais do currículo dela e agora a gente deixa para Joana, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, Joana, fica à vontade, galera, apertem os cintos e vamos começar. Joana, a palavra está contigo. Olá, gente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Dani, Milena e todo mundo do Gênese. É um prazer estar aqui com vocês, porque a gente também foi acelerado, né? Foi acelerado pela sinergia da Fundação CERT, então fazemos parte, né, dessa história e contar um pouco da nossa história sempre é muito prazeroso para a gente, para mim, para o Paulo, meu sócio, porque a gente entende que o impacto ele também é causado dessa forma, né? Mas vou começar pelo começo, assim, essa apresentação que eu fiz, ela traz muitos detalhes, eu não vou me atentar a algum deles por causa do tempo que a gente tem aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, fica à disposição, tá bom? A mandioca, ela nasceu, como a Dani falou, né, a partir de um histórico familiar meu. A minha família fundou o restaurante lá em casa há mais de 50 anos atrás, que foi um restaurante que teve uma importância muito grande no cenário da gastronomia paraense. Ele foi um dos primeiros espaços comerciais, né, da comida tradicional paraense, lá em 72, quando talvez muitos de vocês, e até eu mesma, não éramos nascidos. Mas esse espaço comercial ele começou a ganhar destaque porque a nossa culinária é muito incrível, né? A gente tem comidas que só tem na Amazônia. E todo mundo que vem à região se encanta com esses sabores, com esses temperos, com a cultura toda, né? Porque as receitas, a forma como a gente usa os nossos ingredientes, os ingredientes que a floresta nos dá, é cultura, né? A forma como a gente interage com essa biodiversidade. Então, e isso ao longo do tempo foi chamando a atenção do mercado nacional. O meu pai, aqui nessa foto tem a minha avó e meu pai, né, que foram os fundadores do Lá em Casa e que fizeram uma boa parte da minha história. E eles foram grandes, para além de ter o restaurante, empresários, empreendedores, eles foram grandes promotores da nossa culinária para o Brasil. Numa época em que o Brasil não dava valor à sua própria culinária, né? Não enxergava o Brasil como um todo. A gente aqui sempre teve uma relação muito próxima com os alimentos, mas o brasileiro não, né? A gente historicamente dá mais valor para culturas alimentares de fora, né, como a japonesa, a italiana, do que para a nossa própria. E ainda nem tem uma identidade alimentar brasileira, na verdade, né? A gente tem culinárias regionais, até porque o país é muito grande. Mas esse trabalho deles, como a Dani falou, né, eles criaram um festival Ver o Peso, que trouxe muitos chefes de cozinha para cá, muitos jornalistas, e isso tudo foi fazendo com que o Brasil reconhecesse toda essa culinária. E eu cresci nesse meio,
Mas eu só, na verdade, enxerguei tudo isso e todo o potencial que a Amazônia tinha depois de morar em São Paulo. Eu fui fazer faculdade em São Paulo e depois de perceber o quanto o Brasil era distante da Amazônia, que apesar de ser 61% do território nacional, né, o Brasil desenvolvido, vamos dizer assim, ou o Brasil, o centro econômico do Brasil, desenvolvido economicamente, não enxerga, não conhece a Amazônia. E ao morar em São Paulo, eu percebi isso me doeu demais. E eu voltei para Belém com essa dor e ao longo do tempo esse propósito foi desenvolvendo dentro de mim de que eu precisava fazer algo para mudar essa realidade, né? Por mais que eu fosse só uma andorinha no universo de milhares de brasileiros, eu precisava fazer algo. Eu cheguei a ter uma loja virtual de produtos amazônicos em 2009, que foi meu primeiro, na verdade, meu segundo negócio, porque antes desse eu tive uma arena de futebol de sabão. E depois, essa loja, ela me fez entender o homem amazônico, a lógica, a dinâmica econômica, né, de quem vive na floresta, de quem vive no interior do estado, ou pelo menos começar a entender que esse foi um dos motivos dessa loja não ter vingado, né? Depois de 2 anos de funcionamento, eu desisti desse projeto porque naquele momento, isso lá em 2011, eu percebi que eu não entendia esse homem amazônico, então eu não podia querer comercializar produtos que eram produzidos por eles sem saber me relacionar com eles. E aí eu fechei esse negócio, passei alguns anos digerindo essa relação, até que eu achei que eu entendi e percebendo todo o meu histórico com a culinária amazônica, né? Percebendo o quanto o aumento do desmatamento estava acontecendo no território, o quanto tanta gente aqui na região tinha necessidade de ter oportunidades de trabalho mais dignos, né, para qualidade de vida e todo esse potencial não aproveitado. E ao mesmo tempo percebendo também que o mercado nacional, né, não conhecia os nossos ingredientes, que essa demanda por produtos amazônicos estava crescendo, por mais que embrionária, e também que existia aí uma demanda por alimentos sem aditivos ou pouco processados, e que havia essa necessidade da gente aproximar esses dois mundos, foi que, depois de eu encontrar o Paulo, que é meu sócio, Eles são muito e próximos. juntos a gente fundou a Manioca. A Manioca foi fundada em 2014. E o que é a Manioca, para quem não conhece, né? A Manioca é uma indústria de impacto socioambiental que tem como propósito aproximar o Brasil, a Amazônia do Brasil, né? Levando alimentos sem aditivos artificiais, mas que levam a biodiversidade e a cultura alimentar da região através de alimentos criativos, saudáveis e com muito sabor. Hoje, esses são nossos principais produtos. A gente, desde o começo, né, até porque a nossa história começou através da gastronomia, a gente tem grandes chefes de restaurantes como nossos clientes, e isso muito nos orgulha, porque se profissionais desse gabarito usam o nosso produto, eles trazem um atestado de qualidade, né, para o produto, porque são profissionais muito exigentes. Ao mesmo tempo, estamos nas grandes redes de supermercado, algumas grandes redes de supermercado pelo país, especialmente no Sul e Sudeste, porque a gente nasceu com esse propósito de levar os nossos sabores para o Brasil, né? Mas também em Belém, e aí num movimento mais recente, onde a gente está no líder no econômico, no mais barato, e algumas capitais do Norte, Nordeste, enfim, a gente está bem espalhado pelo Brasil, mas hoje o nosso foco de trabalho é no Sudeste e no Sul. Além disso, a gente também comercializa através de e-commerce para todo o Brasil, chegando na casa das pessoas diretamente. E também já fazemos exportação. Apesar de não ser o nosso objetivo maior, nossa prioridade exportar, a gente já tem distribuidores, né, regulares na França e nos Estados Unidos, e fazemos exportação eventual para outros países, como Japão, Emirados Árabes, Hong Kong, Singapura. Hoje, nós somos 2 sócios, como eu falei, eu e o Paulo, além de termos um conselho de administração.
que conta com 3 pessoas, e um fundo de investimento, que é o ABF, que nos investe na gente, é um fundo de investimento de impacto socioambiental. Temos muitos mentores e contamos com apoio de mentorias de todos os tipos. A nossa rede de contatos, ela nos suporta, né, e nos apoia muito. E somos 19 pessoas, entre diversos profissionais, todos paraenses, muitos do interior do estado. A gente tem uma cadeia produtiva. Como que funciona o nosso trabalho, né? A gente encontra ingredientes incríveis ou produtos incríveis da biodiversidade da cultura alimentar amazônica, transforma esses produtos e coloca no mercado. E esses são nossos fornecedores, né? Porque não dá para a gente fazer esse trabalho sem uma cadeia produtiva, e ela vem basicamente da agricultura familiar e de extrativistas de povos e comunidades tradicionais. E aqui tem alguns números, né, de um programa que nós temos, que é o Programa Raízes, que apoia o desenvolvimento desses fornecedores. Pois trabalhar com ingrediente amazônico, muitas vezes você não tem ainda fornecedores preparados, profissionalizados para atender a demanda de uma indústria, e aí, como a gente quer fazer esse trabalho, a gente apoia o desenvolvimento desses fornecedores para que a gente possa ter esses ingredientes que precisamos. Os nossos fornecedores estão, a maioria, no entorno de Belém. Nós temos alguns de outros municípios mais distantes, mas todos no Pará. Isso porque a logística amazônica é muito complexa, então atuar em toda a Amazônia, só no próprio Pará já é muito difícil para a gente, que é uma pequena empresa, que dirá conseguir estar em toda a Amazônia. A gente é pautado, né, nos objetivos sustentáveis da ONU, e aí a gente atua, né, nesses 6 objetivos, e somos reconhecidos pela nossa atuação, né? Como a Dani falou, assim, a gente está há quase 9 anos nessa jornada, então a gente já passou por algumas acelerações, e aí eu destaco aqui especialmente a aceleração da A+, que na época era o PPA, a gente participou da primeira turma, antes da A+, existir até. A A+, para quem não conhece, é uma aceleradora de impacto socioambiental, que tem feito um trabalho incrível na região, além de ter passado também pelo Sinergia, que é da Jornada Amazônia da Fundação CERT. A gente ganhou o prêmio de inovação, que é um prêmio que muito nos orgulha, porque foi a primeira empresa da região norte que foi finalista em 3 categorias do Prêmio Nacional de Inovação da Confederação Nacional das Indústrias e do SEBRAE, isso lá em 2019. E também ganhamos um prêmio internacional com o nosso Tucupi, um prêmio no Sierra Leone, que é a maior feira gastronômica do mundo. E isso é um grande exemplo, né, do quanto a Amazônia ela pode ser algo disruptivo e pode pautar o mundo, porque o mundo quer a Amazônia, né, e a gente tem aqui um potencial gigantesco, e esse prêmio a gente considera que é um exemplo, né, desse impacto todo e do reconhecimento em diversas questões que podem ser trabalhados, e sendo o tucupi um produto de origem indígena, né, que passou por pouca intervenção, porque, na verdade, a mandioca tucupi dela não é super, mega, ultra diferente de muitos tucupis que tem no mercado em todo o território. O que a gente fez, talvez, foi só trazer algum desenvolvimento científico para o produto, embalar ele da forma adequada para o mercado, e com isso a gente consegue ter um produto inovador. A gente tem algumas certificações, né? A gente tem o selo Muda Recicla, que garante a reciclagem das nossas embalagens. Além disso, também somos uma empresa bem reconhecida, a primeira pequena empresa da Amazônia também a ser uma empresa bem certificada. E aí o nosso modelo de trabalho basicamente, né, se dá para resumir em poucas palavras, a partir do conhecimento e da valorização da tradição, gerar inovação. Isso aqui é um prato servido na França, que é um foie gras com tucupi e farinha d'água, e ele é um grande exemplo, assim, do que a gente faz na mandioca, né? Eu costumo dizer que a gente, a partir da valorização e do conhecimento tradicional, a gente agrega ciência de alimentos e adapta os produtos ao mercado. Esse é o modelo de negócio e de atuação da mandioca. Para a gente, né, o principal, o que mais importa é gerar valor
tanto cultural quanto desenvolvimento econômico e social para os amazônidas, porque a gente acredita que os amazônidas tendo qualidade de vida, eles vão continuar na Amazônia agindo junto com ela, e isso faz com que a nossa relação com a floresta seja direta, né? A gente não é um negócio ambiental, nós somos um negócio prioritariamente social, mas que o social estando resolvido, o ambiental vai estar consequentemente, é nisso que a gente acredita. O nosso impacto, né, ele acaba sendo de forma mais direta na própria Amazônia, no Pará especificamente, porque os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos concorrentes e uma parte dos nossos consumidores está na Amazônia. Mas, como a gente atua no mercado brasileiro, a gente também causa impacto no mercado brasileiro e causa impacto no mundo, porque se a gente mantém a floresta protegida e viva, isso é bom para todo mundo e não apenas para o Brasil ou para os amazônidas. A gente, como eu falei, aqui tem alguns exemplos, e aqui que eu não vou me deter a detalhes, mas tem alguns exemplos da nossa atuação, né, com relação ao conhecimento tradicional e aos nossos fornecedores, ações que a gente faz para apoiar o desenvolvimento deles, como a gente faz capacitação, a gente identifica nos fornecedores aquilo que eles precisam, e aí é um trabalho bem individualizado, né, e a partir dessa identificação, a gente cria projetos e também traz parceiros, né? Então, por exemplo, capacitação de boas práticas a gente faz com a nossa equipe, mas o projeto de casa de farinha que a gente construiu, a gente contratou um arquiteto para apoiar esses produtores, porque a maioria deles queria melhorar suas estruturas, mas não conseguia porque não tinha informação e nem assistência técnica. Hoje a gente tem um projeto de produção de mandioca orgânica em 2 comunidades, que é em parceria com a GIZ, que é um órgão do governo alemão, que atua na região apoiando práticas sustentáveis. Então, tem vários exemplos de como a gente atua diretamente ou conectando os nossos fornecedores a soluções ou parceiros que possam apoiar os seus desenvolvimentos. Na ciência do alimento, né, a gente entende que existe aí uma jornada gigantesca de trabalho que precisa ser feito, porque apesar de termos uma biodiversidade incrível, a ciência, ela estudou muito pouco toda essa biodiversidade, então tem muita pesquisa a ser feita, porque para industrializar um produto, a gente precisa conhecer ele mais profundamente, e a gente tem dedicado esforços maior na mandioca, que é o nosso produto, matéria-prima principal, e estabelecido parcerias com alguns institutos de pesquisa, mas também provocando, né, que instituições também olhem para outros ingredientes, porque a mandioca é só um, né, e tem aí 1 milhão de outras coisas, e regularizações que precisam ser feitas para que esses ingredientes sejam mais usados por outras indústrias como nós, ou grandes indústrias também que podem, né, atuar na Amazônia. Além disso, e aí eu acho que aqui é o ponto principal, assim, que a gente tem feito, chama muito a atenção do mercado, que é o desenvolver mercado, porque todos esses produtos que a gente comercializa, apesar de na Amazônia terem um mercado considerável, o resto do Brasil não conhece, né? E para que a gente possa apresentar esses produtos, eles precisam passar por adaptação. Por quê? A cultura alimentar, a gente é acostumado a consumir esses produtos, mas o brasileiro não. Apesar de serem sabores incríveis e, em geral, serem bem aceitos pelo mercado consumidor, e isso é um sentimento que eu tenho desde a época lá do Lá em Casa, porque a gente recebia turistas do Brasil e do mundo, e dificilmente as pessoas não gostavam de tucupi, ou não gostavam de jambu, ou não gostavam de vários dos nossos pratos. Então, isso mostra que, apesar da gente ter receitas e sabores únicos, esses são sabores que têm uma boa aceitação, né? E aí a gente faz essa adaptação, seja trazendo mais segurança alimentar para os alimentos, uma maior durabilidade. A gente, por exemplo, foi a primeira empresa a ter um tucupi que tem durabilidade de 1 ano. Porque para se atuar no mercado nacional e internacional, a gente não podia comercializar um produto com validade de 60 dias, que é o padrão do tucupi no mercado local. A gente começou trabalhando com tucupi congelado, por exemplo, porque era para
ter durabilidade até que a gente conseguiu uma solução sem aditivos artificiais para esse produto ter uma durabilidade de 1 ano. E aí, com isso, a gente consegue chegar mais longe. Além disso, a gente tem que dizer o que é o tucupi, o que é a farinha de tapioca. Então, tem todo um trabalho de adaptação, de aproximação do consumidor com esses alimentos, de ensinar a usar esses produtos também, porque eles são ingredientes, né? Ou também como que a gente fez no caso da farinha de tapioca, mais fácil de ser entendido pelo consumidor nacional. E no caso do tucupi, foram soluções mais super concentrado, que a gente vende para o mercado internacional, e agora, mais recentemente, a gente também colocou o produto no mercado de Belém. Além disso, para chegando já no fim, a gente apoia o desenvolvimento do ecossistema. Estar aqui hoje com vocês faz parte disso, né? Porque a gente acredita que nós, amazônidas, precisamos enxergar mais. A gente quer que tenham 100 maniocas, né, sendo concorrentes mesmo, porque a concorrência ela é extremamente saudável e também porque facilita o trabalho, né, de fazer chegar nesse Brasilzão aí que conhece um pouco do nosso território. Então, a gente apoia diversas ações, né, dialoga com vários empreendedores que querem atuar na região, né, inclusive liderou a fundação da Assobio, que é a Associação de Negócios da Biodiversidade da sociobioeconomia da Amazônia, que foi fundada agora em agosto, que a gente possa diminuir as dificuldades e tem um resumo, né, de tudo isso que eu falei, da forma como a gente... E hoje o nosso momento, para que todos entendam que, apesar da gente estar crescendo e estar no caminho promissor, a gente não está crescendo o que a gente gostaria, o que a gente acredita que é possível. Por isso, a gente, nesse momento, está fazendo um rebranding, que é uma reavaliação de todo o negócio, porque a gente acabou crescendo com um portfólio de produtos muito grande, atuando e se comunicando para consumidores muito diversos. Então, a gente entendeu que chegava a hora da gente ter mais foco, e a partir disso, a gente contratou uma consultoria que está nos ajudando, né, a definir melhor o nosso perfil de consumidor, aliado ao momento de consumo, porque hoje a gente tem 9 linhas de produto, o que torna muito complexo o negócio e faz com que o nosso crescimento seja mais lento. Então, a gente precisa priorizar, e aí eu deixo aqui meu primeiro conselho, né? Por mais criativo que você, empreendedor, possa ser, comece com poucas variáveis. Né? Eu não tive todo esse apoio que vocês estão tendo agora, né? Desde pensar, abrir a mente para ter boas ideias de empreendimentos amazônicos, até todas as outras etapas de aceleração que a Fundação CERT traz. Talvez se tivesse lá atrás eu não tivesse, a gente não tivesse feito, né, o negócio do jeito que fizemos, mas tudo é um aprendizado, então para quem não teve essa oportunidade, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Para quem tem essa oportunidade, ouçam muito, né, percebam as nuances que vêm das capacitações, das mentorias que vocês receberem, porque elas são extremamente importantes. E esse rebranding, ele veio a partir dessa escuta que a gente tem feito dos nossos mentores. Então, hoje a gente está definindo, tomando decisões sobre o perfil de consumidor que a gente quer, aliado ao momento de consumo específico, né, priorizando canais de venda, porque a gente acabava atuando 5 canais de vendas diferentes, e isso também aumentava a complexidade. E o mais doloroso, né, mas que faz parte do crescimento, que é redefinir e cortar itens do portfólio. Então, todo esse trabalho está sendo feito com 2 equipes diferentes, e em breve a gente já vai começar a colocar, né, essas definições todas e esse novo posicionamento na rua. E aí eu deixo aqui uma provocação para vocês, porque apesar de amarmos o tucupi na Amazônia, a gente tem percebido que ele está saindo do dia a dia da gente, né? E a gente acaba tendo diversos outros ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia, que não são da nossa cultura, e estamos deixando o tucupi, né, só para momentos especiais. Então, a nossa provocação é que, se a gente tem molho de tomate, shoyu e azeite na despensa, né, de casa e consome esses produtos todos os dias, por que não consumir o tucupi também? Pensem nisso,
provoquem os seus familiares e amigos para essa reflexão. E apesar da forma de consumo do tucupi, para ele estar no nosso dia a dia, precisar mudar, né? Isso não quer dizer que é um crime. A gente precisa ser aberto às inovações e à atualização da nossa cultura. E para quem quiser pensar em soluções e formas de uso, entra no site da Manioca, que a gente tem várias receitinhas de formas super simples e práticas de usar o tucupi. É isso. Não sei se eu passei do tempo, porque eu não estava controlando, mas eu juro que eu tentei ser o mais rápido possível, Dani, Perfeito, Joana, nessa foi apresentação e maravilhoso. tudo E que eu eu queria ficaria dizer. aqui 5 horas te ouvindo facilmente, porque tu és muito sincera, tu és muito humilde, tu és muito inspiradora de fato. Acho que a gente acertou muito em te trazer para esse primeiro momento aqui. Vários momentos que tu falaste, algumas coisas, a gente já tinha conversado e tal. E quando a Joana fez essa primeira provocação para mim, tipo, por que que a gente não tem o tucupi como a gente tem o azeite em casa? Por que a gente não tem como a gente tem o shoyu? E, cara, isso doeu tanto em mim, tanto, que aí a partir disso eu comecei a repensar, porque de fato não faz o menor sentido, porque para mim o tucupi é superior a qualquer outro desse tipo que ela citou, e a gente precisa valorizar o que é nosso. E a mandioca faz isso de uma forma muito legal. Tudo que a Joana falou é verdadeiríssimo, porque eu consigo acompanhar de perto a mandioca, já fiz alguns trabalhos com mandioca e é uma empresa assim que a gente tem muito carinho e muito orgulho assim de ter aqui e de ter próximo, gente. A galera que está aqui, está entrando no Gênesis, aproveitem essa rede de contato, aproveita para já seguir o Instagram da Manioca, para seguir a Joana no Instagram também, já fala, olha, eu estava lá no primeiro papo do Gênesis, estou em dúvida com isso, então aproveita essa rede de contato porque é sobre isso o Gênesis. E aí, galera, Joana, muito obrigada pela tua apresentação. Sigo por Vou passar. aqui para as Beleza. perguntas daqui a pouco. Isso, eu anotei todas as perguntas que vocês foram colocando aqui no chat, e aí depois a gente vai mesclando junto com as perguntas também que forem feitas para a Manu. E aí, Milena, apresenta a nossa segunda convidada, por favor. Vamos lá. Bom, primeiramente, não tem como deixar de elogiar realmente Joana, fantástica. Passo aí minhas palavras da Dani, sem tirar nem pôr. Bom, vamos lá conhecer a nossa segunda palestrante do dia, super mulher também, super empreendedora, empreendedora de impacto, Emanuele Oliveira. Ela é fundadora e diretora executiva da Social Brasílias, negócio de impacto social que atua sobre tecnologia e inovação para desenvolver a inclusão produtiva na base da pirâmide. Ela é especialista em gestão de projetos socioeducacionais, possui 20 anos de experiência, gente, em movimentos sociais e participou de programas de base, como o programa da base de geração Muda Mundo, da Choca Brasil. Fantástica. Ela é autora do TED Talk em Rede, Todos Podemos Ser Empreendedores, realizado no TED de Blumenau, em 2015, e no TED Talk Não Romantize o Empreendedorismo. Olha só, fantástico. Dei uma passada lá para assistir. E no TED Balneário da Barra do Sul, em 2021, né? É prêmio da Natura, Acolher, em 2018, na categoria de negócios sociais, e também recebeu um prêmio no jornal O Povo, em 2020, por melhor trajetória empreendedora no Ceará. A Social Brasilis, como ela fundou, né, a Social Brasilis, que forma líderes comunitários e desenvolve ações e programas educacionais e corporativos voltados para a tecnologia e o impacto positivo na sociedade. Gente, fiquem super à vontade, vocês vão ter, com certeza, mais uma excelente palestra, e fique à vontade, Manu, você tem seus 15 minutos, e no final a gente faz aí esse bate-bola com as perguntas, estamos cheios de perguntas aí, fique à vontade. Que prazer estar aqui. Aqui a apresentação. Liberar alguma coisa aí. Acho que tem que liberar o acesso aqui. Deixa eu achar aqui você, Manu. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, Cauê. Enquanto pegar vocês aqui. liberam aí, eu queria frisar que é um grande prazer estar com mais de 130 pessoas falando sobre empreendedorismo de impacto para a Amazônia, com a grande representação aí dos estados do norte. Incrível, tá? Assim, queria agradecer pelo convite, dizer que o que é o Social Brasilis. E eu vou começar com uma pergunta, né? Qual a transformação a tecnologia já causou na sua vida até hoje, galera? Pensem aí, né?
Tipo o gatinho da Daniela aparecendo na tela agora do Zoom em uma oficina, né? Essa conexão entre vários estados do norte, eu estou aqui no Nordeste falando com vocês, isso é uma grande mudança. A Joana trouxe também, né? Eu venho de uma época que eu não tive também um apoio para ter conexões de rede para empreender o Social Brasilis, né? Eu costumo dizer que o Social Brasilis ele começou com 0 reais, porque sou professora da educação básica e o Social Brasilis nasceu na minha sala de aula. Manu, E meu bem. enquanto... Oi, Opa, Manu. Não está aparecendo a ua apresentação. Dá para ti. Coloca vou lá no. parar. Tá. Por gentileza, desculpa a interrupção. Agora foi? Deixa eu dar uma olhada. Não, ela continua no formato ainda por apresentar. Tá aparecendo a tua tela, mas tá aparecendo. A gente Agora tá sim, agora. Foi, agora. passou? Passou. Obrigada. Pronto. Me sinalizem, por favor, se não estiver passando, tá? Então, eu costumo dizer que o Social Brasil ele começou com 0 reais, né? Eu não tinha um tostão, gente, para criar ideia empreendedora nenhuma, sobretudo no campo da tecnologia. Eu não sabia mesmo o que eu estava me metendo. Eu só tinha um sonho e a vontade de realizar, e eu não podia esperar, né? Porque eu sou dessas que acredito que não tem tempo para nada, a gente tem que fazer e pronto. E aí eu despenquei de um prédio de 20 andares e eu tinha que criar um projeto de negócio enquanto caía. Foi essa grande impressão que eu tive ao empreender o Social Brasilis. E eu comecei com essa questão, né? Que a tecnologia estava avançando, estava mudando a vida das pessoas, mas e aí? Como é que a gente vai incluir as populações da base nesse processo de transformação digital que estava acontecendo? Só que essa história começa lá atrás, tá? Começa na cidade aqui. Essa cidade é Quixadá, que fica no sertão central cearense. Eu sou sertaneja, eu venho de região de semiárido. Eu costumo dizer que o meu bioma é a caatinga, né? Que é essa vegetação aí retorcida, que para muita gente ela é sem vida, né? Ela é opaca, ela é cinza. E trazem muitos mitos do meu povo, né? Do Nordeste brasileiro, do sertão. E eu cresci em um lugar como esse, né? Eu sou cria de zona rural e eu sou cria de projetos sociais, né? Como a Milena bem trouxe, eu fui apoiada por um projeto de juventude que é da Ashoka Brasil, que foi uma organização pioneira no empreendedorismo social no mundo. E eu tive o prazer de passar por um programa de base da Ashoka, que era o Geração Muda Mundo, né? Apoiar jovens, né? Do jeito que a Fundação SESC está fazendo aqui, né? Trazendo jovens, trazendo pessoas, trazendo mulheres para pensar ideias de impacto para a Amazônia, nossa Amazônia brasileira. E aí eu tive a Choca, né, nesse apoio, mas na época era um projeto social, né, era fomentar o empreendedorismo jovem, social, ali para quem estava começando. E eu comecei nessa pegada de olhar para o meu território, né, de olhar para o meu quadrado. Eu tinha aquela visão de agir local para esse impacto ser global, né, eu ia atingindo ali outros públicos, e foi o que realmente aconteceu, né, tá aqui nesse momento com vocês, é a prova de que lá atrás eu pensei certo, eu pensei conexões que valeram a pena aí para estruturar esse impacto e fazer acontecer. Então, ali naquele projeto de juventude, eu comecei em filantropia muito jovem, com 9 anos de idade. Eu já fazia um trabalho com movimentos, né, movimentos sociais, com apoio a mulheres, a famílias do campo sertanejo. E ali fomentava-se a filantropia. Só que com o programa da Choca, a grande questão, a grande problemática social do campo era olhar para aquele território e perceber uma grande problemática que tinha ali, né? Uma necessidade latente. E eu percebi isso nas mulheres sertanejas, né? Antes não tinha-se a pauta de gênero, né? A gente não conversava muito sobre questões relacionadas a gênero, a inclusão produtiva das mulheres, nada disso, né? Era algo muito velado no Brasil naquela época. Então ali eu comecei Brasilis. O Brasilis era um projeto que foi apoiado pela Choca, que era para desenvolver uma cooperativa de mulheres. Então, eu comecei o meu trabalho no empreendedorismo social com a temática das cooperativas. E o Brasilis era essa cooperativa que reunia mulheres sertanejas da região de Quixadá para ali solucionar aquela problemática, que era a falta de pertencimento do território, que a Joana já trouxe aí na fala dela, né, da gente não valorizar aquilo que é nosso, que é culturalmente do Brasil,
né? Valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso bioma. E o segundo problema, a falta de geração de renda das mulheres, né? Pela inflexibilidade de tempo, delas concorrerem a uma vaga no mercado formal por causa dos filhos. Mas um outro ponto, a falta de acesso a conhecimento e informação. Então, o Brasil surgiu pautado nisso. E como ideia, eu comecei a trabalhar com sementes, que eram justamente sementes do semiárido e sementes aí da região norte do nosso país. Porque era uma forma delas se linkarem ao território, produzindo algo manualmente, gerando ali, nas palavras de Paulo Freire, né, já uma aprendizagem significativa, que é algo prático, correlacionado à vida delas, né, à visão de mundo, aquilo que elas conseguem olhar pela janela e entender, né? Esse é o grande mestre do nosso letramento, seja ele didático, empreendedor, digital, né? É você trabalhar a inovação a partir do olhar das pessoas, né? Do olhar daquele território, daqueles públicos. Então, o Brasilis trazia isso. Ao mesmo tempo que elas produziam as biobijuterias, elas entendiam sobre a terra, sobre essas árvores, sobre o contexto, sobre o território. E elas ainda ganhavam uma grana com isso, né? Porque essas peças eram vendidas, eram comercializadas. Enfim, o Brasília se pautou muito nisso, né? Em pilares de gênero, de diversidade, mas, acima de tudo, em pilares educacionais. E aí, essa é uma imagem, um retrato do que a gente vê do Nordeste, né? Sobretudo do sertão, quando a gente fala de semiárido. E, por incrível que pareça, gente, essa foto é muito recente, ela é desse ano, né? Então, a gente percebe o quanto de ideias de impacto social a gente ainda precisa fomentar no nosso país para que as nossas realidades mudem nas nossas classes C, D e E, né? Que são as nossas camadas mais vulneráveis da nossa população brasileira, né? Que é a nossa base da pirâmide, as populações periféricas, nossas comunidades de favela. E aí, vamos dar um pulo de 10 anos, já fiz esse histórico. Eu me encontro em uma sala de aula na periferia de Fortaleza, né, no Pirambu, que é um dos bairros mais conhecidos em todo o estado do Ceará, infelizmente pelos índices de criminalidade, violência, divisões do tráfico e etc. E ali, naquela sala de aula, era uma sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, né, EJA, onde várias pessoas se encontravam evadidas da educação formal, da educação básica, e que tinham um sonho em comum, ter o certificado de conclusão da educação básica, para poder adentrar ao mercado de trabalho, né? Esse era o que unia a diversidade dos meus alunos, porque eu tinha alunos de 15 a 90 anos de idade, né? 80% deles com analfabetismo funcional, que é o que acarreta a grande parte da nossa população de base periférica hoje, né? Pessoas que leem, conseguem ler, mas elas não entendem aquilo que leem, né? E ainda um grande percentual de jovens 100% não letrados, era o que eu encontrava ali. Mas o que unia eles era esse sonho em comum e um outro, o uso do smartphone. Todo mundo estava conectado nas redes sociais, né, no aplicativo de mensagem, né, ninguém queria saber da minha aula, né, todo mundo ficava na pracinha da escola para o Wi-Fi e tudo. E eu comecei a ter uma hipótese, que aqueles alunos ali, depois que eles têm a educação básica, eles não iam ter uma colocação no mercado formal, porque a tecnologia já teria modificado todas essas profissões, todo esse mercado, tudo, inclusive para os empreendedores. Eles precisavam modernizar os seus processos. E como ter acesso a essa formação, a essa informação, para se incluir nessa tal nova economia que a gente tem falado, de termos em inglês, de tecnologia, de inovação e sustentabilidade, né? Quando a gente não passou do básico da nossa formação. E foi nesse problema social, nessa lacuna, que eu me agarrei para desenvolver o Social Brasil, né? A partir de algumas métricas também, né, de analisar esse mercado em transformação, para entender como é que era o processo de empregabilidade, mas, sobretudo, da geração de trabalho e renda hoje, né, com esse avanço tecnológico desenfreado. E surgiu o Social Brasilis enquanto solução para esse problema. A gente tem, hoje, foca na inclusão produtiva, né? Esse nome já mudou.
Antes a gente chamava de empregabilidade, né? Hoje a inclusão produtiva se refere à geração de trabalho e renda, e a gente consegue entender ela por dois vieses. É o acesso, né, o estímulo, o fomento ao acesso ao mercado formal de trabalho, garantindo qualificação, desenvolvimento de habilidades e competências desse profissional do futuro, mas também ao desenvolvimento de empreendedores e inovadores que estão nas pontas, né? O Social Brasilis trabalha exclusivamente com populações periféricas, né? De comunidades, periferias, povos tradicionais, originários, todo mundo que precisa, né? E tem dificuldade de ter um letramento didático e digital, sente dificuldades de aprender e acompanhar esse processo, o Social Brasilis está lá, garantindo uma formação que seja adaptável para as realidades do nosso país, para as lacunas, né, sobretudo de educação básica que a gente tem, para garantir melhores fornecedores, garantir melhores empreendedores das pontas, mas, sobretudo, pessoas que estão inclusas no processo de transformação que a gente está vivendo nos novos tempos, né? E garantindo, sobretudo, renda, né, que é o principal que a gente quer impactar, o desenvolvimento social e econômico dos territórios a partir da formação para garantir essa inclusão produtiva, né, nesse mercado que está se transformando a todo momento. O que a gente faz no Social Brasilis, né? Eu vou pegar até uma frase do Aaron, não sei se ele ainda está aí, mas ele está anotando algumas questões e eu anotei uma frase dele, se me permita. Ele fala assim, essa é uma grande chave. Para industrializar, é preciso conhecer, né? Peguei aqui no chat de vocês, que ele pegou de um insight aí da Joana, e aí, isso aqui me chamou bastante atenção, porque parece que o Elron voltou lá atrás comigo, naquela sala de aula, e compreendeu o que eu estava pensando, né? Antes da ideia do Social Brasilis surgir. Né? O conhecimento, o desenvolvimento do capital humano é fundamental para que as nossas cadeias, né? Cadeias produtivas, geração de trabalho e renda, né? Os nossos negócios se fortaleçam no campo, né? Levar esse conhecimento, esse acesso à informação em forma de programas educacionais, formações e metodologias que sejam inclusivas, né? E respeitem esse viés de necessidade das pessoas de cada território é de suma importância, né? E que a gente customize essas interações. Hoje o Social Brasilis já impactou quase 9 mil pessoas, a gente já bateu esse número, né? Acho que já passamos os 9 mil em 2023. Mais de 200 ideias de negócios foram desenvolvidas, né, internamente aqui dos programas do Social Brasilis e de populações aí do norte, né, da Amazônia. A gente começou a trabalhar com a vertente de negócios comunitários, para entender também que essas lacunas que eram representadas ali pelas nossas classes C, D e E se encontram em todos os territórios brasileiros, né, infelizmente. O acesso à informação, a conhecimento, a uma linguagem, sobretudo, acessível, né, e que respeite, assim, né, os limites culturais dos nossos povos, ainda é muito ausente no país. Então, a gente começou a chegar nas pontas para que esse acesso à informação seja individualizado, né, customizado ali para cada pessoa que passa pelas nossas ações e programas. E aí a gente começou a desenvolver esses programas com instituições parceiras, né, a gente tem muitas instituições parceiras. Começamos na pandemia, né, levando essa capacitação em formatos online, digital, híbrido, presencial, para formar esses empreendedores, para que eles possam modernizar seus processos, né, sobretudo nas associações e cooperativas. A gente percebeu que o terceiro setor precisa remodernar, né, conhecer também os conceitos de inovação para se adaptar nessa nova economia, e isso inclui as associações e cooperativas, de modo que eles forneçam melhores produtos, né, que tenham rotinas saudáveis de trabalho, né, de cooperação, que os saberes ancestrais sejam divulgados também para todo o território nacional. A gente se compromete muito com isso enquanto negócio de impacto. Desenvolve os objetos de aprendizagem. Esses objetos de aprendizagem são guias como esse, que tem vários tipos de formatos que vocês puderem imaginar. Desde um microaprendizado, que a gente chama, que são pílulas que são distribuídas via WhatsApp, porque a gente entende que a nossa população só tem acesso, às vezes, a um pacote de dados que só contempla o WhatsApp, mas mesmo assim ela precisa ser incluída nesse processo de conhecimento.
Todos os guias são compostos para serem impressos e distribuídos, né? A gente sempre faz em vários formatos e várias versões para que essa acessibilidade chegue aos nossos públicos. E as nossas metodologias são compostas também para que pessoas com letramento didático, ou seja, que tenham ou apresentem analfabetismo funcional, ou sejam 100% não letrados, tenham acesso a esse conhecimento através de trilhas pedagógicas que são adaptadas e construídas para esse perfil de público. Projeto de professora, né, meu povo? E todas essas metodologias, elas casam esse processo de atividade ativa e esse acompanhamento humano, que vem, sobretudo, nessa linguagem didática de incluir essas populações para um conceito novo, que eles não conhecem, que não faz parte do nosso dia a dia, né? Falar de tecnologia, falar de inovação, né? Chegar nas pontas, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai levar esse conhecimento, enfim, pela aquela visão de mundo, né, de cada empreendedor que está, comunitário que está na ponta, que já está entendendo, que tem um conhecimento tácito, né, incrível de vivência, de vida, e a gente consegue, nesse conhecimento, algo novo, né, o que a gente chama de input aqui no Social Brasilis, né, e acrescentando pequenas pílulas de conhecimento a algo que ele já faz muito bem. É isso, esse é o Social Brasilis, tentei resumir, não sei se passou do meu tempo, mas eu deixo também alguns reconhecimentos que nós tivemos aí no decorrer da nossa história, né, que a Milena já trouxe aí na minha apresentação. E isso tudo, né, eu queria até concluir minha fala com essa frase, né, eu saí da escola formal, da educação formal, porque eu não saí da educação, né, eu saí só de uma sala de aula para ganhar muitas outras pelo Brasil, afora, né? Agora atendendo, inclusive, países africanos de língua portuguesa, né? O Social Brasil já tem programas internacionais de preparação aí para empreendedores, trabalhando também com imigrantes. E eu deixei aquela sala de aula no dia 23 de dezembro de 2015, né? Essa sala de aula formal de educação, para ganhar o mundo com 0,7 reais, com um sonho no bolso, um problema em mente, para construir uma solução enquanto me ajeitava ali, enquanto caía de um prédio de 20 andares. E hoje o Social Brasília já impactou quase 10 mil pessoas de forma direta, com vários programas internacionais também rodando em outros territórios, e eu estou aqui, dividindo com mais de 130 pessoas esse conhecimento aí, e essa importância de se investir no capital humano, mas também na formação de redes que levem ao conhecimento, que fortaleçam as nossas iniciativas e que gerem o impacto social que a gente tanto almeja para tornar essa nova economia mais inclusiva e igualitária para todo o Brasil, tá? Muito obrigada e deixo aí as minhas redes. Manu, fantástica, assim, incrível, uma trajetória maravilhosa, sobretudo porque você atua numa deficiência tão grande, né, que o Brasil tem, que é a questão educacional. Então, a partir do momento que você consegue gerar impacto, tirar negócios, né, no âmbito e educar as pessoas ao mesmo tempo, é fantástico, assim. E eu vejo muito isso, essa correlação que é bioeconomia pura, independente do bioma que você está desenvolvendo, se é cerrado, se é Amazônia, bioma amazônico, mas aqui, assim como no Nordeste, nós também temos comunidades que não têm o mínimo letramento, então a gente tem realmente pessoas com muito conhecimento tradicional, mas que não conseguem passar, né, essa forma, da forma tradicional, não sabem ler, não sabem escrever, então fica muito difícil elas desenvolverem negócios nesse sentido. Então, quando você entra com essa força gigantesca, né, mostrando para eles que é possível, e que muitas vezes o básico que eles precisam saber é uma outra forma de comunicar, diferente da que eles já estão acostumados, porque é o básico que a gente precisa, mas muita gente não tem isso. Então, é fantástica a trajetória da Social Brasílias, educando realmente para o mundo, fantástico. Eu acho que é um modelo de negócio assim, que a Amazônia também carece muito, por conta dessas nossas dificuldades. É um território gigantesco, e justamente por ser gigantesco, a gente tem muito problema, e tem muito problema para resolver, e a gente consegue, se unindo, né? Desse jeito. Então, vou passar para a Dani agora. Dani.
Ai, gente, eu tô sem palavras aqui. Eu fui até pegar ali uma colher de brigadeiro aqui, que eu tava passando mal de tanta história bacana, inspiradora. Não, sério, eu tô muito chocada. É, deixa eu passar aqui, quando vocês estavam mandando as perguntas no chat, eu tô tentando juntar algumas coisas aqui para a gente perguntar para as nossas duas palestrantes. Cauê, tu falou alguma coisa? Não, tudo certo. Não? Ah, beleza. Joana, perguntaram aqui, levando em consideração as dificuldades que a gente tem na Amazônia em relação à obtenção de matéria-prima, como é que vocês vencem esse problema de acesso a matérias-primas de qualidade aqui na Amazônia? E como funciona mais ou menos essa logística? Essa foi uma pergunta do Lucas. Então, eu acho que a primeira questão, que aí foi um aprendizado dessa minha trajetória, né, e também da experiência do Paulo, meu sócio, que o Paulo, ele veio de um aprendizado acadêmico de relacionamento com comunidades amazônicas, e esse conhecimento e a experiência também de ter tido essa relação com a Amazônia, acho que fez a gente primeiro entender que, antes de mais nada, a gente tem que identificar fornecedores que tenham os mesmos objetivos que a gente, que é se desenvolver e crescer. Nem todos querem, e ok, né? Respeitamos aqueles que têm objetivos diferentes, e muitas vezes até, ao entender, a gente tem uma comunidade que é muito, a gente usa como exemplo, né? A gente tentou fazer com que ela fosse nossa fornecedora, ela trabalha com mandioca, até que a gente entendeu que a gente não ia chegar num denominador comum, porque o que a gente queria não era o que eles queriam, e o que eles queriam a gente não queria. E a gente percebeu que eles tinham uma vocação para o turismo. E a gente começou a incentivar a ida de pessoas para lá, porque eles mostram o processo tradicional da produção do tucupi, da farinha, tudo aquilo que a gente faz no processo semi-industrial, eles fazem no processo tradicional histórico. E hoje eles estão se tornando referência de comunidade que trabalha com a mandioca, para receber turistas na região metropolitana de Belém. Então, a gente, ao entender a vocação da comunidade, entender se faz sentido para ela atuar com a gente ou com o fornecedor, a gente gera esse trabalho de desenvolvimento. Não é fácil, não é, mas hoje a gente ainda é pequeno, a gente não é uma pequena empresa. E aí a gente tem conseguido, né, selecionar esses fornecedores, porque tem muito fornecedor incrível que, às vezes, talvez eles não esteja preparado para ser um fornecedor, ele não emita nota, ele talvez não consiga resolver o frete, mas se a gente se dispuser a trabalhar e apoiar o desenvolvimento deles, eles se desenvolvem, e muitas vezes são muito mais abertos do que fornecedores da cidade, né, a esse desenvolvimento. O que falta, às vezes, é informação e oportunidade. Então, não tem sido difícil para a gente, óbvio, a gente prioriza o entorno de Belém, então a maioria dos nossos fornecedores vem de até 300 quilômetros da cidade de Belém, que é para a gente poder estar mais perto e acompanhar o trabalho deles. Mas não tem sido, assim, a maioria das pessoas olha essa cadeia logística da Amazônia como a grande complexidade. E a complexidade tem sido maior do mercado do que da cadeia de fornecimento. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer um trabalho, né? Ela não está pronta. Mas como a gente entende isso e se dispõe a fazer esse trabalho, não é tão difícil assim fazer. Boa, boa. Muito bom, Joana. E é bom que tu já respondeste também uma pergunta da Márcia, que ela tinha perguntado aqui em relação à cadeia produtiva, né? Que ela imagina que é o grande X da questão. E aí, tu explicar direitinho relações de que vocês se relacionam tanto com cooperativas, pequenos agricultores, né? Vocês não têm nenhuma distinção clara, assim, tipo, a gente só atua com cooperativa, ou só com. Não, até a maioria dos nossos fornecedores ainda são fornecedores individuais, porque, como eu falei para vocês, a gente é uma pequena empresa. Então, a gente compra, o volume de compra que a gente tem não é gigantesco, né? Algumas matérias-primas, como por exemplo a mandioca, que é a principal matéria-prima, a gente já tem hoje trabalhado com algumas associações. E também as matérias-primas florestais, como a castanha do Pará, o cumaru, que elas vêm de territórios mais distantes e que, para a gente ter uma conexão e uma garantia de que esse produto trabalha através de comércio justo, né, que a gente respeita a dinâmica da floresta, aí a gente procurou associações e cooperativas que já fazem esse trabalho e encurtam esse caminho e dão uma certa garantia para a gente de que, porque a gente não pode estar lá do lado desses fornecedores, porque aí o custo disso já é muito alto para a gente conseguir atuar de perto. Então, aí a gente tem optado por associações e cooperativas.
Beleza. E aí foi uma dúvida aqui de geral, da Natália, do Lucas, da Luísa, em relação a quando tu falaste que por que agora vocês estão focando no Sudeste. Então fala um pouquinho pra gente por que agora o foco é no Sul e Sudeste e quais são as principais dificuldades para vocês se inserirem lá. Então, na verdade, a gente nasceu para isso, né? Toda a lógica de criação da Manioca veio de fornecer produtos para o Brasil. E o Sul e Sudeste é onde tem o maior mercado consumidor, é onde tem mais gente e mais pessoas abertas a experimentar produtos diferentes. Então, é uma questão de perfil de mercado mesmo. A gente atuou num primeiro momento em todo o país, não limitou, né? Mas foi lá, especialmente São Paulo, Rio e Paraná, são os três estados onde teve maior aderência do produto, maior interesse pelos produtos amazônicos. E aí, com isso, a gente entendeu que precisava fazer um trabalho mais direcionado para alguns mercados e escolheu aqueles onde já estava tendo uma aceitação maior. A dificuldade é porque são produtos que não são conhecidos das pessoas, né? A gente vender tucupi para um amazônio, dá ok, todo mundo sabe. Na verdade, ninguém sabe exatamente como é feito o tucupi, né? Por que que ele é doce, por que que ele é ácido, mas todo mundo consome. E tem uma demanda já estabelecida, um mercado estabelecido e grande. Quando você fala de Sul e Sudeste, as pessoas nem sequer sabem o que é tucupi. Muitos se ouviram falar, foi eventualmente num programa de gastronomia, que felizmente hoje tem falado bastante dos nossos ingredientes. Mas a maioria nunca provou, tem uma visão desse produto como exótico, né? Às vezes tem mais dificuldade, tem menos interesse de provar, porque é da Amazônia, porque ainda existe um preconceito grande, né, com o nosso território, apesar disso nos últimos anos está mudando, mas ainda a gente ainda não tem uma relação com o restante do Brasil de tanto interesse, então existe uma dificuldade muito grande. E aí o que a gente faz, né? A gente está presente no ponto de venda, a gente faz degustação para as pessoas experimentarem esse produto, a gente faz parceria com influenciadores para que esses influenciadores possam provocar nas pessoas o desejo de experimentar, a gente disponibiliza receitas para os nossos consumidores, e aí é o momento em que a maioria dos amazônidas olha com a gente um pouco enviesado, né? Porque a gente propõe o uso dos nossos produtos de formas bem diversas, né? E eu acho que isso é um ponto que até para a gente mesmo na Amazônia é importante falar. Os nossos produtos tradicionais, em geral, eles são usados em receitas que a gente conhece há pelo menos dezenas de anos, né? Dessa cultura alimentar tradicional. Só que são receitas que, em geral, são muito trabalhosas. E por isso elas estão saindo do nosso dia a dia, porque ninguém mais tem tempo de passar uma manhã inteira fazendo um pato no tucupi, né? Ou de salgando um camarão, fervendo um jambu para só aí consumir o tucupi, no caso do tacacá. Então, a nossa lógica é de usar os nossos ingredientes de forma simples e prática. Então, por exemplo, a gente ensina a fazer risoto com tucupi, porque o tucupi é um caldo vegetal. A gente ensina a fazer um pãozinho de tapioca com a nossa farinha de tapioca. A gente ensina a fazer um cuscuz com a farinha d'água, que vira um acompanhamento substituindo um arroz. Então, tem diversas formas de usar os nossos ingredientes, extremamente simples e práticas, que podem estar no dia a dia de todo mundo, do amazônida e do brasileiro. E a gente faz esse trabalho através das nossas redes, nos pontos de venda, disponibilizando parceria com influenciadores e propondo esse olhar diferente para esses ingredientes e um olhar mais atualizado, vamos dizer assim, mais prático. Que eu acho que essa é a grande tônica do processo. Boa, Joana, obrigada. E agora, falando sobre isso, né, da implantação, já puxando o gancho dessa pergunta que eu fiz da implantação da manioca em outros estados, o Lucas e a Luísa perguntaram aqui em relação à Social Brasilis. Como que é feita essa implantação da Social em outras regiões e como que é a aceitação do público pela Social Brasilis? Olha, foi um processo de achar parceiros, né? A gente tem um modelo de negócio que a gente trabalha com a iniciativa privada, né? A gente trabalha com empresas que têm essa dor, né, de formar empreendedores que estão na ponta, que são preocupadas com o letramento digital e didático dessas populações, e a gente consegue levar um programa 100% gratuito, né, para essas pessoas, né, que não têm condições de arcar com uma formação como essa, né, que não tem logística, né, não consegue chegar por causa da passagem, enfim, cada território é um território, né, e a gente se adapta
as demandas e as necessidades desse contexto, né, levando esse público, esse perfil de financiadores para fomentar essa formação, né, investir no capital humano para esse desenvolvimento social e econômico serem feitos pelos agentes do próprio território, né, e é isso que o Social Brasilis tenta fazer em todas as regiões que a gente passa, né, levando esses atores, levando a iniciativa privada para pensar junto essas métricas de impacto, e chamar também, né, para a responsabilidade social, né, do país como um todo. E a adaptação pelo público é maravilhosa, né, porque a gente consegue adaptar uma metodologia, um conteúdo que antes era complexo, que ele não se envolvia, que é algo que seja acessível para ele, né, que ele consiga ali entender, que ele tenha acesso pelo telefone celular, no WhatsApp, né, que ele consiga compartilhar esse conteúdo em vídeos curtos, em texto, em coisas que quase não tem texto, que tem imagens, animações, enfim, a gente usa vários tipos de linguagem para levar esse conhecimento para as pontas. Só que uma curiosidade, né, antes, quando nos primeiros anos do Social Brasilis, a questão do letramento, né, da falta do letramento didático da nossa população, né, e sobretudo do digital, não era visto como um problema, né, para todo mundo, e estava todo mundo conectado, porque todo mundo tinha rede social, então não precisava de desenvolver um capital humano nesse sentido da tecnologia, e as questões tanto do analfabetismo funcional e dos nossos índices de analfabetismo ainda no país não eram debatidos. Então, a exclusão era uma pauta recorrente, né? Então, a gente se excluía por excluir e não se pensava e não se falava nisso, né? De pensar soluções para que essa pessoa, que mesmo que ela não codifique, que ela não saiba ler, ela seja incluída na nova economia, né? Ela tenha direito a um desenvolvimento social, educacional, e ela possa produzir. E essa é uma forma de investir na economia dos territórios e fazer com que todos ganhem, né? A economia precisa ser cíclica, precisa girar, né? Quando eu invisto no seu Zé, ali das verduras, naquele empreendedor individual, ele ganha uma formação e ele sabe como, né, como melhorar o seu processo, ele consegue comprar, vender mais para comprar mais de um parceiro, de um vizinho, né, de alguém da mesma comunidade. E aí eu faço uma economia girar, onde todo mundo tem vantagem, todo mundo... Ali o impacto é instaurado, né? A transformação de vida surge e é ali que a gente mensura o nosso impacto também. Ai, perfeito, incrível, Manu. Agora, puxando um gancho também com relação à economia, a gente sabe que modelos de negócios de impacto, eles têm uma dificuldade enorme de monetarização. Isso uma grande dificuldade. Muitas vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, mas é justamente a dificuldade de monetarizar esse modelo de negócio que muitas vezes faz com que muitas pessoas não consigam levar adiante. E com a Social Brasilis, como é que essa questão funcionou? Porque eu tinha um modelo de negócio considerado complexo, né? E na época que eu comecei nos negócios de impacto social, o debate das startups de impacto estava muito no início, né? Foi em 2014 que surgiu a nossa ideia, em 2015 eu saí da escola, e assim, eu ainda era vista como uma organização social, né? E por muito tempo eu fui vista aqui no ecossistema do meu estado como uma ONG. Não, você não vai gerar receita jamais, você faz um trabalho extremamente filantrópico, sobretudo porque eu vim com as pautas, né, do letramento digital, da base da pirâmide, né? Não se falava base da pirâmide ainda, né? Não se falava populações de favela, porque tinha ainda um estigma de se falar essa palavra dentro do perfil dos nossos financiadores, né? Porque eu tinha a intenção de monetizar com a iniciativa privada, né? Então, eu trabalho com áreas de responsabilidade social, hoje de ESG, dessas companhias, né? Para que garotas, empreendedores passem também a ser fornecedores dessas iniciativas, né? Através desse desenvolvimento. Mas até isso acontecer foi foi muito chão, né? E eu lembro do nosso primeiro protótipo, ele foi vendido para a prefeitura municipal aqui de Fortaleza, e não se acreditava que isso era um problema, sobretudo nas juventudes, a questão do letramento digital. E a gente ofereceu um produto, né, gratuito, 100% gratuito, para que eles pudessem ver o impacto, ver que a nossa tese era de fato coerente. E a partir disso, se não fosse comprovado, eles não precisavam pagar. Essa foi a minha ideia de como monetizar pela primeira vez.
E a tese era, a juventude, apesar de nativa digital, quando tu tira ela do celular, ela já não consegue, às vezes, ligar um computador. Oi, E como é Alex. que ela vai acessar esse E mercado aí? de trabalho se tudo aqui é automatizado, né? Tudo aqui está nesse universo do cyberespaço. Então, aí eu consegui comprovar para eles isso, e aí eles passaram a ser meus clientes, né? Até hoje, a Prefeitura de Fortaleza é um dos nossos clientes, né? As coordenadorias de juventude. Mas começou assim, aí eu fui usando esses resultados para bases de impacto, né? Para gerar a nossa comunicação, o marketing. E aí eu preparava esse relatório, essa proposta técnica, então quando eu ia para aquela iniciativa, eu já sabia as dores daquele cliente, eu já sabia como é que ele se Ó, portava em relação a certas causas. E aí eu apresentava a minha proposta e ia mesmo no CENE, né? Porque era um trabalho de pesquisa mesmo, de prospecção que a gente fazia e levava esse relatório com os primeiros resultados aí dos primeiros programas, as primeiras, né, do primeiro impacto das atividades geradas. Mas foi assim. legal, Manu, muito bom. Uma palavra assim, algo que veio em mente, vocês duas falando, é que vocês tiveram muita coragem durante toda a trajetória de vocês. Isso é muito legal. Não que, imagino que deve ter dado muito medo, né? Porque a gente fica com medo de empreender, dá muito medo, tu falaste o tempo todo, né? De se jogar de um prédio, essa é a sensação, mas vocês foram extremamente corajosas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, que foi a Franciele que fez, falando um pouquinho de fundo de investimento. Então, eu queria que a Joana e a Manu também depois comentassem um pouquinho como é a relação de vocês com os fundos de investimento, e aí tentar direcionar um pouquinho, tipo assim, como foi o começo disso e como é que as empresas de vocês começam a se relacionar com esse tipo de possibilidade de investimento para a empresa de vocês crescer. Aí, se a Joana puder começar. Então, primeiro investimento que a Manioca recebeu foi o familiar, né? Até que chegou um momento em que a família falou: opa, já foi muito, acabou, né? E aí a gente teve que correr para entender como se capitalizar para poder, porque assim, o retorno do negócio de impacto ele é muito mais lento, né? Ele é muito mais demorado. Então, é preciso ter um capital ali paciente, às vezes por um tempo, né, maior do que o normal para ter o retorno do negócio. E aí, a gente, na hora certa, assim, eu costumo dizer que eu sou muito, ao mesmo tempo que eu sou muito pé no chão, eu também tenho muita relação com os encantados, né, e com os sobrenaturais. Eu digo que a hora certa aconteceu. A gente encontrou a Mais, que na época era o PPA, o primeiro edital deles, para um programa de aceleração e para investimento também em negócios de impacto. E, na verdade, foi ali que a gente se enxergou negócio de impacto, porque eu confesso para vocês que até aquele momento, em 2018, apesar da Manioca já ter nascido com toda essa base de negócio de impacto, eu não conhecia o conceito de negócio de impacto. Né? Para mim, era só uma forma correta de fazer negócio, né? Gerar o desenvolvimento local a partir de um negócio. E aí, na Mais, além de entrar no programa de aceleração, a gente já recebeu o nosso primeiro investimento. E assim, foi um aprendizado gigantesco, porque assim, quando a Manioca foi criada, né, eu criei porque eu tinha esse sonho de dar continuidade ao trabalho da minha família de um jeito diferente, mas que não deixava de ser a continuidade de um trabalho de muitos anos, né? E eu não via, assim, muito essa coisa de que, vou crescer, vou ter investidor, vou vender o meu negócio, nada disso passava pela minha cabeça. Ainda tinha aquele olhar de, eu quero fazer um negócio para o meu filho, para as próximas 300 gerações da minha família darem continuidade. E essa jornada de aceleração vai mudando a gente também, né? Porque a gente vai entendendo que existem outras formas de tocar uma empresa. E aí, com a Mais, a gente recebeu investimento em 2 rodadas, que foram pequenas, iniciais, né? Pro tanto que a gente já está hoje. Então, os primeiros investimentos foi de 100 mil, de 150 mil. E depois, a própria Mais conectou a gente com o ABF, que é o fundo que investe hoje na gente, que é um fundo internacional, ele é inglês, mas que ele foi criado para investir na biodiversidade amazônica. Então, assim, a gente foi o primeiro negócio investido por esse fundo. E aí foi uma jornada de aprendizado para ambos os lados, não só para a gente, mas para eles também. E é uma jornada longa, né? Foi mais de um ano de preparação
onde eles nos apoiaram a fazer a nossa projeção financeira, porque assim, a gente tem muitos sonhos e sonhos grandes, mas na época isso não estava projetado financeiramente. E aí, durante um ano, eles nos apoiaram fazendo essa projeção, entendendo números, questionando, né, toda a nossa visão de crescimento do negócio. Isso foi extremamente rico, né? Foi um MBA só nesse processo, um MBA financeiro. E aí a gente aprendeu e, ao mesmo tempo, eles conseguiram entender a nossa visão de crescimento, né? O nosso olhar para como crescer esse negócio e passar a ter um retorno financeiro. E aí investiram na gente, e a gente está agora, no momento, numa quinta rodada, né? Porque a primeira foi familiar, numa quinta rodada de captação de recurso, já para um novo investidor que provavelmente ele não vai entrar só com capital, ele vai entrar também com outros conhecimentos. E aí a gente vai aprendendo nessa jornada. É muito importante a gente se preparar para entender toda essa lógica de formas diferentes de investimento. Por exemplo, o contrato que a gente tem com esse investidor é um mútuo conversível. Então, assim, para quem quer captar recurso, né, investimento, seja de fundo, seja investidor anjo, é muito importante se preparar com todas essas nomenclaturas e formas de contrato, né? Porque nem sempre o investidor ele entra já sendo sócio do seu negócio. Muitas vezes, na verdade, ele vai querer assinar contratos como um mútuo conversível, que é uma promessa de venda, mas que também pode virar só um empréstimo, né? Depende muito de como as relações vão se estabelecer. E quando a gente não entende muito, assim, óbvio que a gente também precisa ter advogados e profissionais de contabilidade, por exemplo, que nos suportem, né, nessas decisões e nesses dados e nessas análises, mas é muito importante a gente, quanto empreendedor, também se preparar para conhecer sobre isso, ou ter alguém no time ou algum sócio, né, que entenda. Por exemplo, o Paulo entende muito mais disso do que eu. Ele é bacharel em direito, inclusive, e a gente se divide muito, né? Apesar de eu hoje está olhando o financeiro do negócio, mas na hora de falar sobre investimento, é ele que toma a frente. Então, acho que essas parcerias que a gente estabelece são muito importantes. E não só o investidor que traz a grana. No caso do Paulo, por exemplo, ele foi um investidor da Manhoca, né? No começo, o investimento financeiro foi meu, e o Paulo entrou com conhecimento, com a vontade, dividindo as responsabilidades. Ele entrou como eu brinco, ele não gosta muito quando eu falo isso, quase como estagiário na Manhoca, mas na verdade era isso, né? Ele vinha do meio acadêmico, de uma jornada incrível de aprendizado que ele teve no Cesupa, mas sem nenhuma experiência profissional praticamente, ainda muito pouca, né? E aí ele entrou na Manhoca, apresentou o trabalho e foi crescendo, assumindo responsabilidades, e com o passar do tempo ele virou sócio, né? E hoje a gente é sócio de igual para igual. Então, acho que ele investiu o tempo e o conhecimento dele, não foi dinheiro, mas isso teve um valor. Então, muitas vezes, e por que funciona muito bem? Né? Porque a gente tem um propósito, apesar de ter visões diferentes e a gente se complementa muito e tem um propósito e um objetivo que é igual. Acho que isso, enquanto sociedade, é bem importante também de falar, porque eu cresci ouvindo meu pai falar que ter sócio era muito difícil, que era quase impossível você encontrar um bom sócio para dividir um negócio. E eu tive 2 sócios, na verdade, 3 sócios na vida, e todos foram excelentes, né? Então, eu acho que vai muito de você encontrar a pessoa com um propósito e com um objetivo do tamanho do seu, porque também, se eu quisesse uma empresa grande, ele quisesse uma pequena, não ia dar certo, né? Se a gente não tivesse muita certeza dessa questão de ser um negócio de impacto, de que o nosso propósito é gerar impacto, a gente também não teria dado certo. Então, acho que mais do que talvez a coisa de ele é bacana, ele é legal, ele é gente boa, a gente entender se o propósito e o objetivo é o mesmo. Depois a gente, se tiver maturidade, né, a gente se entende e discute e diverge, mas a gente tem certeza de que a gente cai para o mesmo caminho e passa por cima de dificuldades que possam haver, de visões diferentes que possam existir. Isso é uma coisa que eu vim com esse propósito também de falar para vocês, porque eu acho que essa jornada de encontrar alguém para dividir, né, todos os sonhos, porque sozinho muitas vezes a gente não dá conta, né? Então é muito importante a gente buscar pessoas com esse perfil parecido com não perfil, mas com os objetivos parecidos com os nossos.
Boa, Joana, E isso é adorei. investimento também. Perfeito. Isso é investimento também, porque não adianta ter todo investimento externo se internamente vocês não estão caminhando, não estão convergindo para o mesmo lugar, né? Eu espero que a Exatamente. galera esteja anotando essas dicas, porque vocês estão trazendo as melhores dicas de 10, 20 anos de experiência de vocês, e aí vocês estão compartilhando com a gente de maneira muito legal. Manu, tu pode comentar um pouquinho, e aí a gente finaliza essas partes de perguntas, mas aí depois eu tenho um aviso para dar para toda a galera. A minha história é muito parecida com a Joana, sim, é muito, muito parecida. O primeiro investimento, não vou dizer que foi da minha família, porque minha família achava que eu era doida, gente, de verdade, de largar a educação e investir no empreendedorismo sem R$ 1 no bolso, né? Então, minha família, no primeiro momento, não me apoiou, não foi legal comigo. Mas eu tive muito apoio dos meus amigos, de redes, assim, de parceiros, né? Eu venho de movimentos sociais, então eram pessoas que compartilhavam valores, né, comigo, que enxergavam problemas com uma sensibilidade muito latente. Porque quem vem da base, né, quem se identifica ali, né, com projetos sociais, tem uma certa empatia quando tu fala, né? Tu reconhece na fala logo do outro aquele problema que tu está observando. Então, muitos colegas professores também me apoiaram muito na jornada, né, de desenvolver as trilhas pedagógicas junto comigo. Então, todos os tipos de recurso que eu visualizava, eu ia buscar com parcerias, né? Então, se a gente trabalhava plataformas virtuais de aprendizagem, eu fui bater na porta da Universidade Federal do Ceará para eles me emprestarem uma plataforma, só isso que eu fiz, né? O não eu já tinha, então eu fui lá tentar o sim, e deu certo, né? Foi o primeiro projeto social com uma plataforma 100% acadêmica, que a gente usou uma linguagem toda para levar para as pontas, para pessoas não letradas, né? O conceito da formação, do desenvolvimento do capital humano. Então, nos primeiros anos do Social Brasilis, eu caminhei dessa forma, né? Com recursos de parceiros, nas trocas, né? Na minha rede de apoio, na minha rede de empreendedores. Eu recebi também um investimento semente de uma incubação que eu participei, né? A primeira investidora foi a Fundação Telefônica Vivo, que investiu nos nossos trabalhos, né? Que teve um caráter ali de recurso semente, não reembolsável, graças a Deus, não estava ainda no escopo. E aí o investimento mesmo veio tempos depois, eu acho que uns 4, 5 anos, e o meu intuito era validar esse modelo de negócio, né? Ter mesmo a validação, emitir as minhas notas, né, ter uma modernização interna, desenvolver a minha equipe, né, trabalhar para receber o investimento, porque o que eu percebi, sabe, Daniela, gente, é que todo mundo quer um investimento inicial, mas quando a gente pergunta onde é que você vai usar esse investimento, né? A minha resposta de tempos atrás, meu Deus do céu, dá para rir hoje, né? Não tem, a gente tem que desenvolver o nosso pensar estratégico e entender o investimento como eu vou alocar esse recurso aqui, que não é meu, né? Depende da fonte, se vai ser reembolsável, se vai ser com equity free, se vai ser isso, vai ser aquilo, em algo que dobre esse valor, triplique esse valor. Eu vou investir aonde? Em que processo da minha empresa que vai fazer com que esse valor investido aqui pelo meu investidor triplique, né? E eu consiga pagar e gerar receita. E, ao mesmo tempo, no nosso caso, impacto social também, de uma forma conjunta. Então, isso eu aprendi na dor, né? Já tem empreendedor, dor. Empreendedor, esse pensar estratégico, né, de reformular a nossa mentalidade mesmo. E aí eu percebi que veio no momento certo. Também sou dessas, Joana. Eu acho que foi um momento propício que chegou para mim. Eu consegui lidar com o dinheiro, eu consegui lidar com as finanças, eu aprender esse pensar estratégico, dizer, ai, vai para tal canto, tal percentual, vai desenvolver tal isso na equipe, assim nós vamos trabalhar juntos e vai triplicar a nossa meta. Enfim, foi isso. Eu queria deixar esse essa partilha aqui, né, do pensar, do planejamento estratégico, para ver o investimento como algo que precisa ser duplicado, triplicado ali, para que a gente cresça, gere o maior impacto, mas ao mesmo tempo sustentabilidade financeira.
Manu, que partilhas sensacionais que vocês fizeram. Galera, esse é só o começo do Gênesis. A gente vai ter que encerrar aqui as perguntas, tem muito mais coisa. Eu anotei todas as dúvidas. Eu vou mandar tanto da Joana quanto da Manu também as dúvidas que a gente não conseguiu contemplar aqui nesse momento. E aí a gente pede para elas responderem depois com um tempinho, não precisa ser hoje. Todas vocês vão dormir, por favor, descansar. E aí depois a gente alimenta lá no Discord, que essa é a ideia, né? Isso aqui ser o pontapé para a nossa grande discussão a gente fazer também lá pelo Discord, aproveitando todos os insights, todas as ideias e todas as inspirações aqui. Então, Joana e Manu, muito obrigada por tudo que vocês compartilharam com a gente. É incrível ter vocês duas, mulheres tão inspiradoras, tão grandes, e ao mesmo tempo tão próximas, tão humildes e tão verdadeiras. Então, adorei ter vocês nesse bate-papo aqui. E agora eu vou chamar a Laurinha, que ela tem uma novidade, ela tem uma notícia aqui para dar para a galera. Boa. Oi, Laurinha. gente, boa noite. Eu não tinha falado com vocês ainda, né? Mas primeiro agradecer, então, as nossas convidadas, né? Super inspiradoras, foi um bate-papo super legal. Então, obrigada pela participação, Joana e Manu, né? Agradecer também a Dani, a Milena, nossos embaixadores aí espetaculares que mediaram esse nosso encontro. Gente, para quem não me conhece, então, eu sou a Laura, eu sou a gestora ali da comunidade dos Gênesis, então vocês vão me ver bastante ali no Discord, incomodando vocês ali. E eu vim dizer que tem sorteio hoje na live. Então, não sei se vocês viram ali no chat, a Bea falou: vem aí uma surpresa. A gente fala bastante lá na comunidade, o vem aí, porque a gente gosta de manter o suspense para vocês, mas hoje eu não vou fazer isso com vocês. Vou trazer já o sorteio. Vai ser duas pessoas que a gente vai sortear pro ticket do Game Startup Mundi, que é uma startup que a gente está em parceria também. Para quem não sabe o que que é esse game, né? Ele acontece de forma online, assim como todo o nosso programa, né? E é uma experiência que vocês vão vivenciar, né? Que vocês vão sentir como se fossem empreendedores na bioeconomia, na vida real. Por que que eu digo isso, né? Porque a gente pegou todos os acontecimentos que normalmente acontecem de 3 a 4 anos ali de um empreendedor, só que a gente reduziu isso em um jogo online, né? Com uma duração de meio dia. Então, vocês vão montar uma equipe, vocês vão ter previsibilidade, vocês vão fazer um pitch, vocês vão contratar serviços. Enfim, é um game super legal e super dinâmico. E também para quem tem a intenção depois de passar para a próxima etapa, que é a videoseleção, para concorrer à nossa viagem de imersão, precisa ter esse ticket do game. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê vocês? Laurinha, o Júlio perguntou aqui como é que faz para participar do sorteio. Toda vez que vocês entravam aqui na live, tinha um pop-up que aparecia escrito que vocês tinham que preencher o formulário. Tem gente que às vezes só passa e tem gente que preenche o formulário. Mas para todo mundo aparece esse formulário, tá? Então, para todo mundo que respondeu o formulário, vai estar participando do sorteio, certo? Exato. Então todo mundo que. Ó, vocês estão vendo minha tela já? Estamos. Sim. Exato. Então, olha só, aqui já tá todos os nomes que foram preenchidos no formulário. E aí eu vou iniciar aqui a rodada. Olha, o Júlio e o Vitor falaram que não preencheram. Poxa, mas tava lá nosso pop-up, gente. Tava lá escrito, se querem participar dos nossos sorteios, e não é só dos tickets, tá? Os sorteios que eventualmente a gente faz nas nossas lives, tem que preencher o formulário que aparece. E eu vou pôr dois vencedores, que hoje eu tô muito legal, né, Cauê? Hoje a gente tá inspiradores, assim. Segunda-feira, com esse papo super legal, a gente vai botar para sorteio para duas pessoas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Fica um monte de propaganda aí na nossa tela. Mas bora lá, gente. Vamos ver quem vai ganhar. 5, 4, 3, 2, 1 e. Uhul! Gente, Lívia e Lívia! Nayane estão por aí? Naine, parabéns! Olha, está aqui, minha colega. Tá? Minha amiga. Não creio. E a Lívia? Uhul! Lívia, tá por aí? Naine está por aqui, que eu vi ela. Cadê ela? Acho que é a Emily. Não gostei, faz mais um. Não tá? Nayane já ganhou. Já conquistou o seu ticket. Cauê, já anota para nós, por favor. E a Anotado. Lívia não tá? Senão eu vou rodar mais uma vez. É isso que eu ia perguntar. É tipo bingo, assim. Se não tá, tem que rodar de novo. Tem que estar Tem que presente mexer aqui na esse nossa saco. live para conquistar o ticket. Vou rodar de Ninguém novo, consegue. então.
Já tem gente falando, ela não tá, nem viram. Mas ela não se prontificou até agora, né, gente? Vocês não ouviram. Não, não, ninguém se prontificou. Não? Então vamos de novo. Botei um aqui, ó. E agora? 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Zilene, tá por aí? Uhul! Cadê o Zilene? Alô, alô, alô. Laura, a Será? galera tá torcendo para essas pessoas não estarem. Ah, Eu vou jogar de novo se não estiver. ô, Zilene, cadê? Ah, Vamos de novo? Já tô colocando pra ir de novo. quero ver se esse povo todo aparece. Laura tá ferrada. Vai dar ticket 5. pra todo mundo. Miriam, e agora diz que a Miriam tá por aqui, né, gente? Miriam, cadê tu? Eu vi a Miriam por aqui, eu acho. Aí, Emily. Tá não. Gente, vocês vão me ajudando que eu não tô vendo o chat agora. Ai, gente, Até não agora a creio que tem que Miriam ainda não mudar esse aqui apareceu. até amanhã. Vamos mais um. Tá, Vou vamos baixar o mais um som. então. Gente, a Miriam tá aqui sim. Cadê? Ela fez até umas perguntas. Eu vi, só se ela Não, mas tem saiu que saber se ela agora. ainda tá, né? Peraí, que eu tô olhando. Miriam, se manifeste. Aqui, Miriam Sobral, ela tá aqui, gente. Só não falou ainda, mas tá aqui no. Miriam tá Ó. Não nervosa, tá não tá conseguindo ouvindo. nem escrever. Deixa eu ver, cadê? Olha aqui, ela respondeu no chat. Respondeu? Cadê? Foi? Respondeu mesmo? Eu tô colocando Não, fogo. não, ainda não vi. Gente, não, mas ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Miriam Sobral, gente, por aqui, ó. Tá no terceiro coisinha. Já tem gente falando, tem que estar, mas tem que estar online e tem que estar prestando atenção. Bem professor que Olha, o falou pessoal isso, tá tenho saindo, gente. certeza. Olha, Ela deixou só ligado aí e foi embora. botou o nosso Bora print. rodar. Ainda Bom, falta então o eu vou print, rodar hein? mais uma vez, já que ninguém se manifestou. Mais uns minutos, gente, me aguardem. Vamos lá, é o último, agora vai. Agora vai, né, Cauê? Vamos lá, torcendo os dedos aqui. Simone, diz, Simone, que você Simone. tá aqui, mulher. Cadê tu, Simone? Oi, tô aqui. Tá aí. Ainda liga o microfone, melhores pessoas. Muito Fechou, bom. gente. Então temos já as duas participantes pro que vão receber o ticket. O Cauê, durante a semana, vai mandar uma mensagem com vocês, vai organizar direitinho o horário, como é que vai acontecer esse game. Não vai ser só vocês ali do Gênesis, vão ter outros sorteios durante a semana, vão ter outras conquistas desse ticket. Então, vai ter outras pessoas dentro do Gênesis fazendo o jogo com vocês, ok? Bora tirar foto, Laurinha? Bora, gente. Bora. Pessoal, Gente, agora vocês conseguem sim, ligar a é câmera, desafio. uma foto bem bonita. É muita gente, né? Muita gente. Querem Vamos lá, querem gente. que eu Todo mundo tire o mostrando seus print? rostos pra gente ver vocês. Quem que vai Quem tirar é o que vai tirar o print? print? Eu Eu não posso tô tirar. Eu posso conseguindo ver tirar? todo mundo. Bom, Ah, tu vai tira tirar, os Cauê? dois aí. Então tá bom. Quer que eu tire, Laurinha? Pode ser. Tiro. Só que assim, tem um calma que são 5 telas, então vai demorar uns 3 minutinhos, tá? Gente, Dão dá seus uma bem pausa bonitos. no chat, né? Dá uma Isso. pausa no Vamos chat lá. pra não sair na foto. Vou começar os prints. Todo mundo sorriu porque são 5 telas. Vamos lá. 1, Tá. 2, 3 e... Primeiro, agora eu me enviar aqui, Bora né, mudar a os prints pose, pra galera. não perder eles. Vamos mudando que vai saber que tela que vocês estão, né? Vamos lá, mais um. Aqui. De novo. Agora faltam só 3. Vamos lá. É muita gente aqui. Socorro! Ai, que dor. Vamos ver. Deixa eu ver. Mais 2 só falta. Vamos lá, vamos lá. Pedir desculpa por essa humilhação, tá? Mas é a vida. Vamos lá. Agora é o último, agora é o último. Meu Deus, foi. 1, 2, 3 e... Prontinho, prontinho. Valeu, pessoal. Vamos Perfeito! encerrar por aqui o nosso papo. Obrigada por tudo. Obrigada, Manu. Obrigada, Joana. Obrigada a todos que participaram. E a gente se encontra no Discord. Tudo vai rolando por lá, pessoal.
Obrigada, Beijo, boa Manu. semana a Tchau, todos. pessoal. Manu. Boa semana. Tchau, gente. Até Tchau, mais. gente. Boa Muito noite. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, gente. tchau, Tá bom. pessoal. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Tchau.